A prévia do PIB caiu em outubro. O índice ele foi divulgado agora há pouco pelo Banco Central. Débora Oliveira já está aqui comigo, minha companheira desse plantão. Tudo bem? Pois é, estamos juntinho aqui nesse plantãozinho de Natal. E olha só, eu queria saber, Débora, acima de tudo, como é que foi o resultado da economia nesse período, números importantes para a gente trazer aqui nessa quarta-feira também, para entender um pouquinho desse cenário. Principalmente quando a gente fala de PIB, né, de atividade econômica, inclusive. A gente tem o IBCBR como sendo a prévia desse PIB e a gente teve um recuo de 0,06%, ficando um recuo abaixo do que algumas casas esperavam, de repente, como por exemplo o Broadcast, que estava esperando inclusive uma retração também de 0,06, mas a gente tinha a pesquisa Reuters esperando uma alta de 0,20, ou seja, dependendo daí das expectativas de algumas casas, a gente consegue trazer um recuo menor do que era o esperado e ficando numa estabilidade se comparado com o mês anterior, que também teve esse recuo de 0,06. O que isso significa, Renan? Que a gente está tendo uma estagnação da nossa atividade econômica. Já era esperado que a gente tivesse, inclusive, com o resultado do PIB, que é do IBGE, no último PIB, que a gente já tivesse uma retração. Isso não aconteceu, a gente ficou levemente acima, 0,01%. Mas os economistas esperam para o próximo TRI, realmente uma queda, porque é natural, a gente está tendo um PIB puxado pelo agronegócio, pela atividade do agro, que deve conter agora realmente uma certa queda. A gente tem uma base de comparação muito alta, o agro subiu bastante, então agora a gente deve ter uma retração. Isso já é esperado pelo mercado. E o IBCBR mostra agora justamente a estagnação dessa nossa atividade econômica. Já é esperado, mas é preciso ficar de olho para poder a gente andar junto com as outras expectativas, com os outros índices de inflação e tudo mais, para poder ter um bom andamento aí da nossa economia. Mas está dentro do consenso do que pelo menos os economistas esperavam para esse momento, de ter realmente uma desaceleração. Opa, olha eu tropicando por aqui. Uma desaceleração da nossa atividade econômica. Mas a gente consegue projetar um pouquinho mais esse próximo trimestre e a gente tem essa desaceleração, mas e depois, né? O que os especialistas... Pois é, espera ainda uma queda mesmo, porque a gente tem um momento de transição, de plantio, de mudança realmente de estação e isso impacta o agro. Impacta no agro que já veio com o PIB negativo nesse último trimestre, na comparação anual ainda muito forte, mas na comparação trimestral teve uma queda, isso pode refletir no resultado final da atividade econômica. Está dentro da expectativa, tá? Não é nada que a projeção realmente era essa nesse momento. Porém, as expectativas também têm sido contrariadas, né? É bom falar, né? Porque lá no início do ano, ninguém esperava um pibão como a gente está vendo agora. Ou seja, isso tem se mostrado um pouco diferente, pelo menos de acordo com o que se tinha de expectativa antes. Veio positivo e aí a gente deve, por enquanto, pelo menos dentro das expectativas de alguns analistas do mercado, manter essa desaceleração, pelo menos para frente, por causa também de uma desaceleração do próprio agronegócio. Valeu, Débora. Volta aqui no Live CNN? Volta aqui, não tem muito mais assunto para a gente hoje. É isso, obrigado. A gente volta a falar daqui a pouquinho.